O taioense Lucas Amâncio, secretário adjunto de Estado do Planejamento, participou na última terça-feira, dia 5, da reunião da bancada do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa, fazendo apresentação sobre os prejuízos das enchentes de outubro e novembro no Estado, além de apresentar investimentos e ações do governo em relação à situação que Santa Catarina se encontra em decorrência do El Niño. Nem todos tiveram oportunidade de estar, semana passada, na apresentação feita pelo nosso governador sobre a etapa 2 do Recupera Santa Catarina. A primeira apresentação foi feita em 23 de outubro, onde prontamente, antes dos acontecimentos das cheias, o governador já começou, juntamente com a Defesa Civil, fazer as mobilizações nos GRACs, juntamente na Defesa Civil, e após, obviamente, o evento, naquela época do dia 23 de outubro, lançamos algumas medidas. Aqui eu trago uma retrospectiva do que aconteceu em outubro e novembro, e a gente inicia com um destaque para a população afetada, que são de mais de 170 municípios, 3,6 milhões de pessoas atingidas, diretas ou indiretamente, infelizmente 8 óbitos, 4 municípios em situação de calamidade pública, e aqui nessa situação, um acumulado de chuva de 456 milímetros na cidade onde residem meus pais também. Tá aí, ó. Novembro, tivemos aqui, em 23, 1,8 milhões de pessoas atingidas, diretas ou diretamente, 94 municípios e 3 óbitos. Aqui a gente destaca que são 14 municípios em situação de calamidade pública. Aqui tivemos um impacto em outubro de 45% do nosso PIB de Santa Catarina. Isso representa mais de 151,2 bilhões de reais. O quanto isso afetou e, obviamente, presidente Jonildo, as FCDLs, o nosso comércio dentro desse sistema foi afetado. Isso representou 47% da nossa população, mais de 3,6 milhões de pessoas. Novembro não foi diferente, a gente teve esse replicado de enchentes, o que afetou 18% do PIB de Santa Catarina, cerca de 60,5 bilhões, e 21% da população de Santa Catarina. E aqui a gente destaca para os nossos pacotes que foram anunciados e que já estão implementados. A gente teve auxílio emergencial, assistência social, campanhas de vigilância. Deputado Oscar, a gente sabe que lá em Taió deu uma enchente onde passou do telhado. Então, muitas das pessoas perderam até os seus documentos. Diante disso, a gente tem um investimento de mais de 650 milhões que foram projetadas nessa primeira etapa. E, novamente, as enchentes não pararam e não aconteceram em novembro e não pararam ainda nesse momento. Deste modo, a gente identifica que mais de 209 municípios foram afetados. Aqui, uma imagem grande, deputado Emerson, replica o quanto Santa Catarina foi afetado e o uso das palavras do prefeito Tomé, que em 83 realmente a gente era uma população menor. E também o nosso evento de 83 ele foi mais localizado. Aqui nós estamos falando de um evento que foi de regime estadual. Dentro disso, o governo de prontidão olhou e falou o seguinte: a gente precisa e deve ampliar as medidas que a gente anunciou em outubro dentro de novembro. Então, dentro disso, obviamente, com parceria aos bancos, destacando aqui a parte do Pronamp emergencial, junto do Badesc, junto do BRDE, a gente prometeu, isso é um investimento de mais de 225 milhões injetados nessa ampliação desse programa. Fora isso, lá em outubro, nós falamos que nós íamos fazer ações de curtíssimo prazo, ações de médio prazo e ações voltadas à área da agricultura e também a infraestrutura. Aqui a gente destaca ações no campo, onde aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens que são fortemente mostradas o quanto afetou a região, e esses impactos são estimados em 2,8 bilhões. Esse dado a gente travou em 27 do 11, e, obviamente, com a atualização já da EPAG, a gente está falando de mais de 3 bilhões. Dentro disso, o governo do Estado, Jorginho Melo, junto com a Secretaria de Agricultura, projetaram 5 grandes propostas para o agricultor nosso do campo. A prorrogação de parcelas do FDR, que representam mais de 12 milhões de investimento,
O programa Terra Boa, ampliação de cota de sementes, então era feito através de com acréscimo de 50 sacos de semente de milho e 12 mil sacas de arroz, e um atendimento de mais de 12.500 agricultores. Né? Isso representa mais de 52 mil hectares plantados, e isso representa 9,4 milhões. O Pronamp agroemergencial, nas mesmas medidas do nosso Pronamp, agora voltado aqui para o agricultor, a gente parcela, né, usa do financiamento para subsidiar o juro. Aqui a subvenção é de 3% do juro, e vale destacar que a maioria dos programas são feitos em cima do financiamento rural, de em torno de 6%. Então, 3% representa em torno de 50% desse investimento do Estado, aportando para ajudar o agricultor. Então, a subvenção de projetos de custeio e subvenção de projetos de capital, que são duas linhas separadas, representam aí 50 milhões. O nosso Reconstrói SC, fomento para atendimento emergencial às propriedades rurais, e aqui não é subvenção de juros, e sim dinheiro na ponta, 12 mil por família, né, que a gente está separando, numa ordem de grandeza de 50 milhões. A imagem é bem forte, mas isso realmente ela acontece. Né? A gente tem aí também o programa onde a gente faz a indenização de animais mortos nas enchentes. Então, a gente estendeu esse programa para que atendesse as regiões que foram devastadas pelas cheias, e na ordem de 2 milhões de investimento, o que representa um investimento do Estado de 120 milhões e 1,5 bilhão de dinheiro em circulação, de recursos em circulação para o agricultor. Dentro da infraestrutura, né, a gente identificou várias enchentes, né, o deputado Oscar veio na 470 e outras regiões aqui que foram realmente duramente afetadas pelas cheias. Né? A gente sabe que o acúmulo de chuvas, acontecem muitos deslizamentos, acontecem muitas tragédias que a gente mostra aqui junto na apresentação. Isso, mais de 137 ocorrências em 38 rodovias, isso aqui a gente está falando do Estado. Então, os 370 pessoas trabalhando diretamente, né, nessa ação. Um prejuízo estimado de mais de 350 milhões, isso é levantado pelas regionais das infraestruturas do Estado, né, dos núcleos regionais. E aqui a gente agradece a Assembleia, agradece todos os poderes, em uma ação em conjunta, né, foi feito um repasse de recurso na ordem de 150 milhões diretamente aos municípios, diretamente aos prefeitos, justamente para isso, mais uma vez, a gente trazendo velocidade no repasse, trazendo velocidade nas ações que o governo está tomando. Aqui representa a divisão, né, que a gente trouxe, sendo 30 milhões da Assembleia, 13 dos poderes do TJ são mais 13, do MP mais 10 e do Estado 84 milhões. Então são dados concretos, não são dados aleatórios, não são dados que simplesmente foram extraídos de algum lugar, e sim dados que a gente consegue aferir, consegue averiguar e consegue dar precisão para aí sim repartir os recursos. Todo o programa que foi desenhado e não parou já está na ordem de 2,5 bilhões de investimento do Estado e também com participação aí, da Casa. Força, Taió. Quanto mais fortes forem nossas provações, maiores serão nossas vitórias.